Nos próximos minutos iremos falar sobre aquele fatídico caso da prisão do MC Pose do Rodo. Seletividade penal, juiz de garantias, habeas corpus, tortura, tráfico de drogas, tráfico de armas, violência, poesia, ídolo. Bom, nós tentamos abordar tudo isso para nós refletirmos por que nós temos uma sociedade tão punitivista. Outrora nós discutimos com outro advogado, trouxemos representatividade. Nesse momento nós falamos de forma um pouco mais técnica, até porque quem conversa conosco hoje pôde participar um pouco desse caso, impetrou um habeas corpus diante de uma instituição, de uma associação, para que pudesse analisar isso de forma mais técnica. Então, nos próximos minutos aí, esperamos que você goste do que nós preparamos aqui, para a gente refletir como que o Brasil lida com essas contradições. Muito obrigado, fica à vontade. Mas sobre esse caso aqui do Pose do Rodo. Que acabam de chegar aqui na cidade da polícia com o cantor Pose do Rodo. Vamos tentar falar com ele. Pose, o que você tem a dizer? Falar assim? Você tem ligação com o Comando Vermelho? Como que eu falo assim, tia? Por que tem tanta arma nas suas festas? Não quis se pronunciar aqui, Fachel. Que aconteceu no Brasil? O que aconteceu nesse momento para a polícia? O que vem acontecendo já há um tempo, né? Que é esse processo de naturalização da violência, né? Da naturalização da tortura, independente do que tenha feito ou não tenha feito o cantor aí, o Pose do Rodo, sinal da minha região. MC Pose do Rodo, que região? Ele é de Santa Cruz. Santa Cruz, né? Legal. E eu sou nascido em Santa Cruz, muito orgulho. Independente de qualquer coisa que por acaso tivesse sido feito, ninguém pode submeter esse tipo de violência. É uma violência, é uma tortura, ele foi submetido à tortura, porque a hora que você algema a pessoa com os braços para trás e um policial enfia o braço entre a coluna, o braço algemado para trás e pressiona a coluna e aperta a nuca com o indicador, isso é tortura. Você está infligindo uma pessoa uma agonia. Sim. Isso faz parte do elemento de tortura. Né? E o policial sabe o que está fazendo. Não é que ele está desinformado, ele sabe o que ele está fazendo, sabe por que está fazendo, tem consciência. E o que mais me deixa preocupado, deixa todos nós preocupados, né? E nos deixa preocupados e tem que deixar até revoltado, é o fato do juiz das garantias, o juiz da apresentação, o juiz da custódia, né? Ciente de tudo isso que aconteceu com esse rapaz, na audiência de custódia dá como uma prisão normal. Não foi normal, foi uma violência e a violência é dirigida. Bacana, doutor. Você trouxe pontos bem específicos aqui que é importante. Acho que dá para a gente começar o seguinte. A princípio, o uso de algema ele é uma situação excepcional, né? Se o réu ou o suspeito, que seja, ele demonstra algum tipo de resistência. O que acontece, o que parece que não foi o que aconteceu nesse caso, né? Eles chegaram na casa dele, chamaram ele saiu e se entregou. Não, invadiram a casa dele. Invadiram a casa dele, né? Invadiram sob o manto do mandado judicial, né? Mandado de prisão temporária, no caso. Invadiram a casa dele, algemaram ele na frente de esposa e 3 filhos pequenos, 3 crianças. Vira aquela situação, né? Vira uma situação daquelas, né? E conduziram ele dessa forma, como foi noticiado em toda a imprensa,
rede de televisão, e mais uma vez o Estado dando exibição, né, de descumpridor da lei, porque o uso de algema ele foi excepcionado pelo Supremo Tribunal Federal, né? No caso aqui, a Suprema Corte Brasileira diz que o uso da algema é quando tiver fundado receio de trazer perigo para os policiais, de trazer perigo para a população, alguma coisa. Que perigo estava iminente ali? Qual é o fundado receio do Poço do Rodo? Vasculharam a casa dele, acharam arma? Então, exatamente por que fizeram isso? Se não para menoscabar o ser humano negro, né, de origem periférica. Né? Tudo isso tá nesse pacote aí. É um pacote que a gente vive combatendo, né? Tem vários grupos que combatem esse tipo de violência, mas que ela insiste em se manter de alguma forma, nem sempre com a anuência de um juiz iluminado aí. Exatamente. A polícia chegou até o local, tinha um mandado de busca e apreensão, né? Prisão. Mandado de prisão. Analisou a situação com 3 crianças, a esposa, e eles identificaram, os policiais, que ali haveria, né, uma violência que necessitasse o uso da algema. Desse tipo de contenção, né? Desse tipo de contenção. Ao passo que, há um tempo atrás, um nobre deputado, né, recebeu a Polícia Federal na sua residência a bala, jogou granada na Polícia Federal, né, e com uma intermediação aí de um religioso, né, o delegado de Polícia Federal entrou na casa dele, tomou café com riso e tal, ele conduziu até a Polícia Federal. Qual é a diferença? A diferença é que não é preto, pobre, de periferia, pode ter ganho dinheiro com a música dele, tomara que tenha ganho bastante dinheiro, mas ainda traz dentro de si o ranço de ser pobre, a culpa de ser pobre, de ser preto, de vir da periferia. Enquanto o outro é um advogado, né, que se envolveu com a política, aliás, um bom advogado, diga-se de passagem, criminalista na época, que se envolveu com a política e de repente surtou aí e recebeu a polícia a bala. E fez aquela cena... E veja como saiu o Roberto Jefferson e como saiu o MC Pose do Rodo. O MC Pose do Rodo. Agora, queria eu que o Roberto Jefferson tivesse saído como o Pose do Rodo? Não. Não, exatamente não. A gente não está querendo, então o Roberto Jefferson tinha que sair debaixo de pancada, não. Eu costumo falar, doutor, que essa maldita igualdade que a Constituição traz eu gosto de falar em diversos momentos que eu bato papo com as pessoas, eu trago um conceito que o doutor sempre fala muito em nossas conversas, que a gente tem um Estado punitivista, né? Punitivista, vingativo, né? A presunção de inocência não é considerada escravagista. Praticamente nunca, né? Nunca. Então, assim, o uso da algema, que deveria ser algo excepcional com uma fundada justificativa, hoje é o comum, é o razoável. Você não encontra juízes, encontra, né, as raras e honrosas exceções, juízes que o preso entra, conduzido pelos policiais militares ou pelos policiais penitenciários, e ele manda retirar a algema do preso. Não é raríssimo fazer isso. Doutor, e você falou um negócio importante, foi que ele mesmo assim, depois desse episódio, ele teve audiência de custódia, né? E o juiz de garantia manteve ele preso mesmo assim. Manteve. E já teve ocasião que o STF já anulou prisão preventiva pelo uso abusivo de algema, pela condução, porque isso impõe uma ilegalidade. O policial que fez o que fez, né, e que foi filmado, que foi divulgado,
Ele, em nome do Estado, ele começa a violar lei, violar a súmula 11 do STF, súmula vinculante, desde da contenção do MC Pus do Rodo. Com certeza. E o juiz não viu nenhuma ilegalidade nisso. O juiz viu regularidade na prisão, não era regular. Não faz sentido E nenhum. não estou nem falando da fundamentação, né? Sim. Que os impávidos policiais usaram para representar pela prisão temporária dele, né? Sim. A justificativa era que ele fazia apologia ao crime, ou seja, o policial no Rio de Janeiro não sabe o que é apologia ao crime. Eles falam que nos shows do MC Pose do Rodo entram pessoas de fuzil. É um problema do Estado, né, do artista. Se tem fuzil na favela, quem tem que responder é o secretário de Segurança Pública, é o delegado, é o juiz, é o corregedor. Exatamente. Não, mas aí é melhor pegar o preto, né? Pegar um pretinho lá em cima é melhor, né? Esse ponto é tão interessante que é o seguinte, né, doutor? Porque imputa a ele a responsabilidade do quê? Dele fazer uma segurança como se ele tivesse a possibilidade de gerenciar quem entra. Como é que ele faria isso? Se fosse possível. E também tem um ponto interessante que é o seguinte, em evento sertanejo, que aí são os artistas, né, do agrepop do Brasil, existe tiro para cima, existe os dito fazendeiros lá com o revólver na mão, só que não tem, o Estado não atua da mesma forma que atua. Ali é outra questão. O evento em Copacabana com a cantora, até gosto dela, Lady Lady Gaga, Gaga, Madonna, né? teve alguns. Você imagina que em Copacabana, com aquele evento, se não havia traficante ali. Ali não tinha traficante. Por que não prenderam a Lady Gaga? Isso é muito legal, porque ali a gente pode, assim, talvez uma análise empírica, falar pelo menos uns 3 crimes. Muito furto, que foi relatado, que acontece mesmo, grandes eventos. O tráfico, né? Enfim, fora pessoas menores de idade ingerindo bebida alcoólica, ingerindo droga, um monte de crimes, né? E na tutela do Estado, mas era uma festa ali dentro de uma elite, entre aspas. Ali não se mexe, né? Aí ali pode. Não se mexe, ali pode. Então e nós estamos conversando aqui, ó. Nós estamos falando da conduta criminosa, se teve ou se não teve, né? Disso que estamos falando. Sim. Estamos falando da conduta do Estado no tratamento do Estado com o ser humano, né? E aí nós colocamos na balança, né? Um caso do Roberto Jefferson, o caso do Poço do Rodo, e infelizmente o caso do Poço do Rodo não é exceção, não é um caso isolado. Isso acontece quase que diariamente nas periferias, né? Doutor, eu vou aproveitar para falar o seguinte, né? A gente está falando de uma situação que a gente, pelo menos até o exato momento, eu acredito que a gente não teve acesso, né, ao processo inteiro, né? Eu tive, né? O doutor teve. Mas antes até do doutor falar do processo inteiro, é verdade. Mas assim, eu vou falar dentro de uma temática que as redes sociais, muito influenciador, que eles sabem usar essa situação a favor. Que foi falar do quê? Da questão da apologia ao crime. Mesmo se, ainda que com todas as dúvidas, tivesse apologia ao crime, a própria pena da apologia ao crime, nem se ele fosse condenado, ele responderia em regime fechado, né? Já começa, talvez, se eu não me engano, é um crime de menor potencial ofensivo. Então, assim, nem se ele fosse condenado, a gente está falando de uma presunção de inocência. Então, identificaram que há justificativa para ele ser colocado naquela situação. A condução foi, enfim, a espetacularização da incompetência do Estado no trato com a lei. E o Estado é criado, isso já desde do contrato social, o Estado é criado, ele tem 2 objetivos princípios. Dar à pessoa a paz social, ou seja, que as pessoas vivam em paz, e a segurança individual. O Estado existe para isso.
Se não for para isso, não precisa de Estado. E olha o show que o nosso Estado está dando. Né? Isso eu falo do poder judiciário, do poder executivo, do poder legislativo, enfim. Olha o show que o Estado vem dando e já há tempos, né? Em relação ao trato com os patrões do Estado, que é a nação, né? Que é o povo. Eu vou aproveitar também para falar talvez 3 coisas aqui importantes. Uma, e aí, o doutor, com toda a habilidade técnica, reforçou uns pontos muito importantes. Bom, que acontece? Um rapaz negro, periférico, ele, origem pobre, hoje não é mais pobre. E aí é que vem esse ponto principal. Olha o que a gente está falando. A gente está falando de uma condução, de uma situação extremamente legal, que acho que muitos juristas, até que não gostam da favela, que não gostam do pobre, conseguem identificar isso. Mas a gente está falando de um homem que, segundo relatos, ele movimenta 130 empregos diretamente, fora os indiretamente, tem uma movimentação considerável no banco, tem uma família, estava com a sua família e tem poder de investimento, de capital para investir numa defesa bem feita. Mesmo assim, ele foi sujeito a tudo que foi. Aí a gente fala, imagina os jovens periféricos, negros e pobres, parecido com ele, o que está passando na mão no Estado nesse momento, né? Passa o que a gente sabe que passa, né? E talvez ele, com certeza, eu falo talvez aí mais como retórica, mas certamente o Poço do Rodo sofreu tudo isso, né? Até porque ele conseguiu conquistar um patrimônio, até porque ele conseguiu um status, morar no Recreio, lá perto de Jacarepaguá, né? Morar fora da favela. Não pode. Não era. A sociedade, ele está no lugar errado. Na visão escravagista da sociedade brasileira, que se impõe até hoje. Talvez por isso ele vai ser atacado. Né? Certamente por isso. E aí vai ser subjugado nas mesmas condições do cliente, né, do sistema penitenciário nosso, que é um preto, pobre, de periferia. Eles nivelam, porque ele está no lugar errado. Ele chegou num lugar que ele não podia. Doutor, eu vou aproveitar aqui para te mostrar uma outra imagem aqui. Não sei se você conhece ele. Conheço. Esse aqui é o Cariani, né? Essa foi a condução que ele teve. Ele está indo para a delegacia aqui. Certo. Quem tá? Aqui a gente vê uma diferença. Você falou do Roberto Jefferson, aqui a gente vê outra diferença. Acho que está nítido aqui, né? Porque o Cariani também, ele suspeito de traficar Tráfico, né? pasta base de cocaína, inclusive é uma questão assim que movimenta milhões dentro do Brasil, né? E a condução para ele para a delegacia foi essa. Aí a gente vê nitidamente uma diferença, né? Que é um homem branco, né? E o que a gente briga, na verdade, não é para que ele seja conduzido como Poço do Rodo. Claro. Não é isso que a gente quer, não é isso que não é isso que a Constituição diz. Sim. Mas que se dê, se referencie, né? Reverencie a sua excelência a Constituição, né? O princípio da igualdade, né? O princípio primordial, começa-se pelo princípio da igualdade. E aí o Estado já começa violentando o princípio constitucional desde do artigo 2º e 3º da Constituição e vai por aí afora. Vai por aí fora. E para a gente terminar, vou mostrar aqui uma situação, doutor, que aí, isso aqui entra talvez mais numa questão moral, mas que talvez seja importante a gente analisar. Aqui, doutor, são as imagens do MC Poço do Rodo sendo solto,
né? Ele aqui, muitas pessoas no Rio de Janeiro. E aqui para a gente finalizar, depois da questão toda técnica, você acha que quando o povo vai até lá, né? Porque o que eu já discuti com alguns amigos é o seguinte, nesse momento, inclusive alguns vídeos mostram que dentro da narrativa política não tem nem tanto o pessoal de esquerda, de direita, tem o povo em si que foi lá abraçar esse artista, que tem nele um... que você acha que é a mensagem que o povo... Você acha que essas pessoas aqui entenderam, conseguem entender? Porque a gente está numa disputa difícil de narrativa aí, de explicar o que é certo e o que é errado, mas eu acho que tem um sentimento interno que, por mais que se fala, dá para entender que houve uma seletividade penal, né? Claro, e com certeza essa manifestação, embora de fãs, uma pessoa conhecida, mas é uma mobilização que dá um tapa na cara dos agentes policiais. Eu não falo nem do agente em si, né? Mas do Estado, do que o Estado fez. A demonstração eu chute na porta do gabinete do juiz para falar, olha a bobagem que você fez com essa condução, olha a bobagem que você fez com essa prisão, com esse acatamento de uma representação de um policial. Né? Então eu acho que essa manifestação diz muito, né? Não só não só por ser ele um ídolo, um artista conhecido, mas para mim, muito mais pela demonstração de que o Estado polícia não é legítimo, o Estado juiz não é legítimo, pelo menos nesse caso não foi legítimo. Exatamente. Então eu vejo com um grauzinho de esperança, né? Porque Isso é importante. temos coisas, podemos enxergar alguma coisa mais para frente, porque hoje, de fato, a primeira ideia que vem é que o Brasil é um projeto que não deu certo, independente de lado político. O doutor sempre fala isso, muitas possibilidades. Independente de lado político, eu não vejo, né, se o contratualismo vale, né, e eu acho que vale nesse caso, né, de que o Estado foi criado, né, por nós, seja porque o homem é essencialmente fraco, frágil, ou seja, que era a ideia de Santo Agostinho, ou seja, porque o homem é essencialmente violento, e, enfim, independente da razão, né, o Estado é uma criação política, ou seja, política no sentido da polis, da sociedade. Né? E a sociedade criou o Estado para isso, né? Cada um abriu mão de parcela da sua liberdade para criar a tal da soberania, né? Para eles cuidarem da gente quanto à segurança e a segurança individual e a paz social. Né? Não tem isso, o Estado não precisa. E é um negócio duro de pensar, né? Duro de pensar e que que as pessoas têm até quando, né, se falar que não tem um Estado, mas mas aí você chega no periférico, aí você fala assim, o único momento que ele conhece o Estado é com essa força, a força Imposição da policial, com a imposição, violência. é o único momento. Não chega a saúde, não chega possibilidades, entretenimento, não E chega nada. conversando muito, converso muito com o Ed, a gente todo dia a gente se fala, né? Ele foi, nesse caso, né, o negro da periferia, e é por isso que ele foi submetido à tortura. É bom, interessante falar. Doutor, você tem uma relação pessoal com esse caso, né? Você pode falar sobre isso? Até que ponto pode falar? Não, né, na ocasião, né, como membro como membro fundador do IDAF, o diretor, né, junto com Edio, que é efetivamente o fundador, idealizador do IDAF, do Juiz Racial, né, por objeto estatutário, inclusive, nós nos mobilizamos para interceder
não, aí está a diferença, não em favor do pose do Rodo, mas em favor de uma sociedade que estava sendo vilipendiada naquele momento. Por isso que nós tivemos acesso, então, com habeas corpus. Eu acho que o grande valor foi a retirada rápida dele, e aí o habeas corpus perdeu o objeto, porque ele saiu rapidamente, né, graças à decisão sábia do tribunal. Mas e a gente tem, porque um envolvimento pessoal, porque por conta do Instituto, né? O Instituto trabalha exatamente combatendo esse tipo de violência, combatendo as desigualdades, brigando pela liberdade religiosa, pela liberdade racial. E o Instituto foi rápido, inclusive, de agir, porque, enfim, né? A momento... violência pedia essa rapidez, né? Não é um caso simples, é um caso muito emblemático, né? E que não atinge ele na sua individualidade, né? Que extrapola, né? E essas colocações, né, que eu acho interessante dos impávidos policiais do Rio de Janeiro, delegado de polícia representar, com base na apologia ao crime, né? Você cantar a violência do lugar onde você vive, nasce, cresce, né? A mesma poesia do cara que faz o barquinho vai, a tardinha cai. Garota de Ipanema. Garota de Ipanema, porque são visões poéticas da realidade. Exatamente. Então, o que esse poeta enxerga, né, e isso até a Anitta falou isso, achei muito bacana. Ela foi conhecer a praia de Copacabana, ela já era praia, enfim, o litoral, a zona sul do Rio, ela conheceu muito tempo depois, né, já crescida, e não tinha como ela ter aquela cognição do que a tardinha cai, o barquinho vai, a ondinha vem, não tem. A realidade dela, poética, é outra. E aí tem um negócio que é o seguinte, né, doutor, que, bom, enfim, o povo, os números desses artistas aí, né, do Pose do Rodo, da Anitta no caso, eles são expressivos para mostrar que, de fato, dentro de alguma inteligência aí que os intelectuais insistem em estudar o povo, né, os antropólogos acham que consegue fazer do povo um objeto de ciência, o povo abraça de alguma forma. Os números são expressivos, né? Eles entendem o recado, entendem a letra e gostam, né? E, enfim, e é o que o doutor falou, é uma realidade que é óbvio que existe coisas que são faladas que aparentemente ninguém quer estar nesse momento, mas é a realidade. E não é culpa dele, né? Não é culpa dele, não é culpa deles. Mas eu acho, nesse caso, ficou muito claro, né, a ideia de que no show dele vai muita gente armada de fuzil. O que ele tem a ver com isso? Exatamente. Qual é o dever dele de controlar isso? É do Estado. E ele é preso por isso. Exatamente. Doutor, muito obrigado por mais esse bate-papo aí. Nós já tivemos nosso outro bate-papo, nós falamos sobre o caso da mãe que ela quase foi presa, né? E gerou muito comentário, muita gente. Tem pessoas que achavam que isso não podia acontecer, viu que pode. Pessoas que já viram coisas parecidas conseguiram entender como que a advocacia pode atuar nesse momento, como que a gente entender isso daí é importante para a gente nortear uma sociedade cada vez mais justa e tentar, né? A gente falou aqui, mas a gente ainda tem esperança, né? Doutor, tamo junto, mais essa. Tamo junto.